Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindo ao Vozes e Silêncios. Oi, gente, esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios, encontramos quem somos. O episódio de hoje, gente, de verdade, eu relutei por decidir seguir falando desse assunto, porque foi um assunto que me incomodou muito, que me machucou muito, que traz um pouquinho sobre a questão de quando nenhuma escolha traz paz. Qualquer escolha vai trazer um desconforto diante de alguma situação. Mas enfim, vamos lá. Vozes e Silêncios surgiu da proposta de falar das humanidades, das nossas humanidades, das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas dores, das nossas inquietações. Então vamos lá. Tem momentos na nossa vida em que nenhuma escolha traz paz. Ficar machuca, confrontar desgasta, ir embora dói. E você fica ali, tentando entender qual é a dor que você aguenta sentir. Essa semana, uma dor me pegou. E eu não sei de onde ela veio. Eu não sei se é a vida acontecendo de formas que eu ainda não reconheço, ou se é ela me mostrando caminhos já antigos, já conhecidos, mas com novos personagens. Mas essa dor chegou, e chegou bem forte, me incomodando até agora. É uma sensação, talvez, de no seu ouvido, de falar e a voz não chegar, ou de chegar e tudo que a gente disse ser distorcido. Quando isso acontece, tudo vira desconforto, tudo vira tensão, tudo vira um lugar que não deveria ser tão difícil assim. E aí você começa a pensar: eu aceito isso? Será que eu devo aceitar isso? Será que eu aprendo a lidar com isso? Enfim, aceitar às vezes parece se abandonar, abrir mão do que a gente é. Parece permitir que te coloquem em lugares que não são seus, que te rotulem com coisas que não são suas. E isso, gente, desculpa, mas não cabe mais em mim. Confrontar também tem um preço. Tira a paz, tira um pouco do sossego, e você ainda tem que lidar com isso tudo, com o gosto ruim que às vezes fica. E quando você já está cansado, confrontar parece que vira uma guerra, né? No meio disso tudo, vem uma pergunta que incomoda ainda mais. Será que esse incômodo que está acontecendo, provocado pelas coisas que chegam um no outro, será que não sou eu? Será que não sou eu que estou vendo as coisas erradas? Será que não sou eu que estou exagerando? Será que na tentativa de me proteger demais, eu estou ferindo? Será que eu estou invertendo as coisas de algum jeito, colocando o outro aquilo que ele diz, que pode, na verdade, ser meu? Porque quando a gente está machucado, a percepção muda, né? Então acho importante fazer essas reflexões. E às vezes a gente não sabe mais o que é defesa e o que é ataque. O mais difícil é quando isso não começa, né, ali. Quando isso ativa coisas antigas, feridas que você achou que já estavam resolvidas. O que eu estou querendo dizer é que não começa ali, a partir de um ponto específico. Às vezes começa antes. De repente, você não está reagindo só
ao agora, só o presente. Está reagindo a tudo o que já te feriu. Tem uma parte disso tudo que é muito difícil de admitir, mas ela existe. E assim como eu já fiz o meia-culpa, dizendo, será que isso é culpa minha? Também tem a questão emocional forte que a gente traz quando a gente se depara de situações desconfortáveis desse jeito. É a raiva, é o impulso, é quando a vontade, quando dá aquela vontade de falar tudo, falar absolutamente tudo, de não filtrar, de jogar na mesa, de abrir o peito e deixar ali tudo sangrando, de mostrar cada fato, cada detalhe, cada incoerência, como se finalmente o outro fosse entender. Meu Deus, como isso me afeta. E o duro é saber que fazer tudo isso não adianta nada. Eu comecei a perceber uma coisa, a raiva não é um problema, a raiva só é um sinal de que algum limite meu já foi ultrapassado. E isso não sou eu que estou inventando. Tem estudos ali em psicologia emocional, e que eu vou deixar as referências na descrição do episódio, que mostram exatamente isso, que a raiva surge quando algo importante para a gente é violado. Mas o que a gente faz com ela é o que muda tudo. Porque descarregar tudo não resolve, não organiza, não constrói nada. Inclusive, outras pesquisas aí divulgadas pela American... Olha, gente, vou desafiar o meu inglês agora. American Psychological Association. Mostrando que esses estudos, eles acabam mostrando que desabafar com raiva muitas vezes só aumenta a intensidade dela. E guardar tudo isso também não é bom. Só acumula e a gente adoece. Na área da saúde emocional, a gente percebe que reprimir constantemente o que a gente sente pode virar ansiedade, pode virar estresse, pode virar algo maior lá na frente. Talvez seja por isso que nos últimos tempos eu tenho enfrentado tantas crises de ansiedade. E aí eu fico nesse lugar, tentando entender como sentir tudo isso, sem me perder nesse caminho. E de verdade, gente, o que eu estou dizendo aqui não é só sobre o outro, é sobre o que isso desperta em mim, é sobre o quanto eu ainda me desorganizo, o quanto eu ainda me perco. E aí vem o mais difícil. Eu preciso ainda ser maduro, mesmo quando eu não quero. Mesmo quando tudo em mim grita para reagir. Mesmo quando a vontade é devolver da mesma forma. E é aí que eu entendo o tamanho do desafio. Não é lidar com o outro, é lidar com o que acontece dentro de mim por causa dele. No meio disso tudo, tem uma coisa que pesa também: a expectativa. Eu tento provocar reflexão, tento construir uma conversa, enquanto o outro só quer ser ouvido. E aí, o que era tentativa de entender vira ataque, vira vilania, vira palavra dura. E aí ninguém sai bem disso. Talvez o mais difícil não seja o outro, como eu disse, seja o que a gente faz com isso. Seja o quanto a gente se mantém em um lugar que já não faz sentido. Seja o quanto a gente insiste em ser compreendido por quem não quer ouvir. Gente, isso é chave, tá? Quantas vezes a gente insiste em ser compreendido por quem não quer ouvir? Não tem condição nenhuma disso acontecer. E de verdade, eu ainda não tenho resposta.
Com tudo isso que aconteceu, com esse sentimento que me atravessou, eu não sei se fico, eu não sei se confronto, eu não sei se eu vou embora. Mas eu sei de uma coisa, que grita muito mais forte que essa dor, que é a vontade e o dever de não me abandonar. Eu não posso aceitar aquilo que me diminui, mas também eu não posso viver numa guerra constante. Talvez amadurecer não seja escolher o caminho perfeito, seja escolher o caminho que mais preserva você, mesmo que ele doa a gente. Porque no fim, nenhuma relação vale o preço de você se perder. Bom, gente, é isso. Esse, mais do que um episódio, foi um desabafo, uma reclamação em público de dores, de sentimentos, da vida acontecendo. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. E se essa reflexão fez sentido para você, assim como ela fez para mim hoje, me deixando até mais leve, compartilhe com alguém especial que não pode esquecer que escolher é preciso, mas se distanciar de si mesmo não é negociável. Antes de ir embora, se puder, curte a gente lá no Spotify, dá 5 estrelinhas para ajudar que essas vozes possam chegar a muitas mais pessoas por aí. E lembre-se, entre vozes e silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!